um tópico sobre a origem da civilização ocidental. E o presidente de Yale disse: Senhor Bess, obrigado pela sua oferta, mas não sabemos como começou a civilização ocidental. Não sabemos o que te dizer. Você pode ter o seu dinheiro de volta ou deixar a gente usar para outra coisa e tal. Escutando aquilo na rádio, eu pensei: olha, esse presidente de Yale não conhecia a Bíblia tão bem assim, porque o apóstolo Paulo, mais do que qualquer ser humano, claro que a igreja teve um papel muito importante em meio a isso, mas como indivíduo, Paulo teve mais a ver com a origem do que chamamos hoje de civilização ocidental do que qualquer outro ser humano. E começou com o chamado para a Macedônia: venha nos ajudar. E, para mim, esse homem, assim, você lê a versão de Hollywood e ele chega no fim e dizem que ele é rei, mas não foi bem assim. No fim da vida dele, acho que ele falou: Lucas está comigo, não é? Algo assim, mas era o único que ficou com ele. E eu sinto que a igreja falhou, ou o Espírito Santo não ia querer que ele mencionasse isso a respeito do que a igreja fez. Acho que eles estavam com medo, eles temiam ser mortos se eles mostrassem que estavam a favor dele e tal. Creio que é por isso que estamos vendo um mover das pessoas reescrevendo a história. Os historiadores não querem admitir o que você falou, que a verdadeira fundação da civilização ocidental é o cristianismo. Claro, irmão Swagger, a Universidade Yale, onde você pregou uma vez, eu estava com você. No princípio, era o seminário Log Cabin. Era um seminário bíblico. E olha o que se tornou. Acho que Harvard e Yale começaram como seminários bíblicos, não é mesmo? Teologia era o tópico principal. Por muitos anos, a teologia era a ciência principal, vamos dizer assim, até ser substituído pela psicologia. Hoje, a palavra de Deus já não é o principal. Então, leia, por favor, o primeiro versículo. E Saulo, o apóstolo Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Quer dizer que ele aprovou quando Estevão foi apedrejado. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Pelo que sabemos, na época a igreja só estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A perseguição fez com que o evangelho chegasse a essas regiões. O plano de Satanás deu errado. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque se os apóstolos tivessem saído na época, podia acabar com a igreja. Na verdade, acredito, não sei se vocês concordam, mas foi Saulo que começou essa perseguição? Eu concordo. Era uma perseguição contínua junto com o Sinédrio. No terceiro versículo diz que foi ele. Havia um movimento, e vamos voltar agora para os primeiros anos da igreja. Quando a igreja começou em Jerusalém, a Bíblia diz que a igreja tinha favor entre as pessoas. Mas o tempo foi passando, e por isso eu mencionei no programa passado, foram 2 ou 3 anos que tinham se passado. Naquela época, a popularidade tinha acabado, os milagres já não atraem aplausos dos incrédulos mais. E eles estão ouvindo os cristãos dizendo: você tem que aceitar a Cristo pelo perdão de pecados. Estão ouvindo isso, não estão aceitando Cristo, e a ameaça de ser colocado para fora da sinagoga só cresce porque estavam vendo isso acontecer com cristãos ao redor deles. Então, o público não querendo mais e o público não aprovando mais tinha acontecido, e agora é o momento onde um precursor aparece infligindo uma perseguição apoiada pelos incrédulos em Jerusalém e pela liderança religiosa em Jerusalém. E Paulo é esse homem. Temos que explicar, mesmo que de maneira resumida, o que ser expulso da sinagoga queria dizer, porque é um termo bem forte, é uma declaração forte,
e acredito que as pessoas entenderiam melhor, pois milhares de judeus estavam em Jerusalém na época que foram expulsos da sinagoga. Na realidade, no último ano do ministério público de Jesus, os líderes da sinagoga começaram a ameaçar qualquer um que seguisse Cristo na época, que eles seriam excomungados da sinagoga. Certo? Quando você olha para a sinagoga, você tem a igreja da comunidade, você tem a escola da comunidade e você tem um lugar aonde todos os documentos oficiais ou transações de negócios são feitas de maneira oficial ou são selados. Então, se você expulsar alguém, eles não podem ir a lugar algum para escutar a palavra de Deus de maneira oficial, pois ela era lida. E não existe outro lugar que você pode levar seus filhos para a escola para serem educados. E perdia o emprego também, certo? E você não podia fazer nenhuma transação de negócios. Você era eliminado. Você estava morto para o povo de Jerusalém, certo? E eles dizem que até a família, filhos e filhas, se aceitassem a Cristo, e se os pais, ou vice-versa, sei lá, passassem por eles na rua, eles não reconheciam que eles estavam ali. Às vezes, eles até conduziam funerais para a pessoa e tratavam a eles como se estivessem mortos, certo? E essa ideia de morto é importante entender, pois vemos quando Paulo escreve em relação ao relacionamento com a lei, relacionamento com a natureza pecaminosa. Existe uma falta de relacionamento, já não existe mais contatos ou benefícios entre as duas partes que morreram. Voltamos já.